abençoe a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Que Deus ilumine o seu coração. Eu quero deixar aqui o meu forte abraço desse amigo que vos fala, o missionário Francinaldo Salviano. Irmãos, muitas pessoas, muitos irmãos hoje têm se precipitado. Eu já vi pessoas dizer assim, fulano de tal não é de monte, fulano de tal não é de oração porque não vai no monte. Deixa eu falar para você. Jesus ia no monte, muitas vezes ia no monte, melhor dizendo. Mas nós temos que entender o motivo por que Jesus ia no monte. Jesus ia no monte não é porque ele ficava mais perto de Deus. Isso não existe. Jesus ia no monte porque ele queria ficar sozinho. Não é porque, eu vou para o monte para minha oração ser mais respondida por Deus. Não pense isso, irmão. Esse pensamento seu não vem de Deus. Jesus ia para o monte porque, naturalmente, obviamente, aonde ele estava, na casa dos seus pais, às vezes não era um lugar apropriado para ele ficar à vontade com Deus. Porque Jesus não me recomendou, Jesus não recomendou a você ir no monte. Não estou aqui dizendo que é proibido você ir no monte, não. Mas também não é necessário. Não, eu vou no monte porque eu quero ficar sozinho. Sim, Jesus ia no monte por causa disso. Né? É melhor de você se concentrar, de você... eu não sei, mas Jesus não recomendou isso. Olha o que Jesus recomendou para os seus seguidores e para o seu povo. Está aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Como se deve orar? Jesus disse, primeiro ele disse assim, como se deve dar esmola, né? Mas depois nós vamos ler essa passagem de como se deve dar esmola. Vamos ler a respeito da oração, porque tem muitos irmãos precipitados em subir monte e descer monte. Mas o que Jesus recomendou sobre a oração é nós fazer isso. E quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas. Ou seja, em pé na sinagoga, para todo mundo vê-lo, né? E nos cantos das praças, para ser visto dos homens. Em verdade, vos digo, que eles já receberam a recompensa, o elogio. Tu, porém, preste atenção, não me julgue antes de você ler essa palavra. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás o Pai, ou a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu não estou aqui dizendo que é proibido você ir no monte. Eu estou aqui dizendo que é pecado você ir no monte. Jesus ia no monte, os apóstolos iam no monte. Mas não para ficar mais perto de Deus, como muitos falam. Jesus ia no monte porque, naturalmente, aonde ele morava, ele não tinha
uma oportunidade de ficar à vontade a só com Deus. Então escute, irmãos, quando eu faço um alerta para o meu filho ou para alguém, e às vezes eu fico batendo na mesma tecla, eu estou sempre batendo na mesma tecla para lhe fazer uma alerta, não é verdade? Então tem pessoas hoje em dia que faz alerta desnecessariamente, faz um alerta que Jesus não fez. Hoje, quando as pessoas vão orar ou jejuar, eles tocam trombeta, né? Para todo mundo saber que eles estão orando e que eles estão jejuando. A Bíblia não me ensina que isso é necessário. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, olha bem, fechada a porta. Jesus ainda recomenda fechar a porta. E orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 5, versículo 5, 6 e 7 e 8. Aí o versículo 7 diz assim: e orando, não useis de vã repetição. Ou orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos semelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lo peçais. Escute bem. Jesus disse: não useis repetições de palavras. Tem pregadores aí que dizem assim: não pode usar repetições de palavra, como os católicos, que rezam o Pai Nosso 3, 4, 5, 10, 100 vezes, uma Ave Maria, uma Santa Maria, eles repetem palavra. Não é só os católicos que repetem palavra, não. Tem muitos irmãos que todo dia estão na igreja pedindo a mesma coisa, como se Jesus tivesse esquecido. Como se Jesus tivesse esquecido da vida dele, ou do problema dessa pessoa. Então não vos assemelheis a eles, aos fariseus. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, antes de eu pedir para Deus, Deus já sabe da minha necessidade. Deus já sabe da minha petição. Deus já sabe do que eu preciso. Irmãos, não é só o católico que repete, não. Está cheio de crente ali na igreja todo dia: meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo. Por que você só bota o peso para cima do católico? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. E outra coisa, não é necessário eu subir monte. Eu só vou no monte se eu quiser. Eu estava ouvindo uma mensagem ontem nas redes sociais, um pregador dizia assim: você está fora da palavra, você está assim porque o irmão te chama para subir no monte, você não vai. Não é isso, irmão. Jesus não recomendou ninguém subir monte. Também não recomendou ninguém não subir. Eu estou dizendo que não é necessário eu subir monte. Eu subo monte se eu quiser. Não, hoje eu vou no monte, quero ficar sozinho, quero
ver a natureza, quero ver a natureza de Deus, quero sentir assim melhor, então eu vou subir montes. Amém? Mas não é algo necessário. Continue. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então nós temos que entender, povo de Deus, que Jesus, ele me ensinou a eu orar em secreto. Ah, missionário, então ninguém pode ver eu orando? Não, pode, não tem problema nenhum. O que eu não posso é tocar trombeta. O que é tocar trombeta, biblicamente? É eu anunciar o que eu estou fazendo. Tudo bem, eu posso falar alguma coisa. Não, eu estou fazendo tal coisa. Eu posso falar. Mas desde que eu faça para mim, para com Deus. Nós temos que aprender, povo de Deus, o que é a palavra de Deus. Nós temos que entender o que é a palavra de Deus. Ah, eu estou orando aqui, alguém viu? Amém, não é problema. Na igreja você ora, todo mundo vê. Não é verdade? Só que eu não posso querer tocar trombeta. Olha, irmão, eu estou orando. Olha, irmão, eu estou jejuando. Olha, irmão, eu estou aqui fazendo isso com você. Olha, irmão, eu estou fazendo aquilo. Então, eu tenho que jejuar e orar. Eu estou falando da oração. Tem irmão que é viciado. Você sabe qual é o problema dos irmãos fanáticos? Eles são viciados a subir monte e falar em línguas. Se eles não subir monte nem falar em línguas, para eles estão em falha com Deus. Isso não é bíblico, irmão. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras e julgar, né? Julgar as profecias e reter o que for bom. Julgar as profecias e reter o que for bom. Agora vamos falar do jejum. Mateus capítulo 6, novamente, versículo 16 até o 18. O jejum. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristado ou abatido, ou fraco, fisicamente, sebrante. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que está jejuando, ou que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e se ao teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Amém? Então a palavra do Senhor diz como eu devo orar e como eu devo jejuar. Como é que eu devo orar? É o que Jesus recomendou. Entrar no meu quarto, trancar a porta, fechar a porta e orar ao meu Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto me recompensará. E não ser como o gentio que repete palavras. A palavra do Senhor diz que não devemos se assemelhar a esses homens, porque já recebeu a recompensa dos próprios homens aqui na terra. E quando jejuar, preste atenção, não mostreis contristados como os hipócritas, porque
desfigura o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Por que lava o rosto? Porque unge a cabeça. Unge a cabeça, né? É semelhança de uma unção. E ungir o rosto, lavar o rosto, para não mostrar que estamos abatidos. Que estamos abatidos, né? Quando você está com sono ou está cansado, você não lava o rosto, o seu semblante, que ele se aviva mais, né? Agora assim, tu, porém, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 16 até o 18. O que eu quero dizer? Tem muitos irmãos que jejuam, sobe no monte, né? Sobe no monte, você vê que nós estamos falando do monte do jejum junto. Aí filma, aí coloca, irmãos, eu estou aqui orando, jejuando com você no monte, das 6 da manhã às 6 da tarde, de meio-dia à meia-noite, de meia-noite às 6 da manhã. Estamos orando aqui sem comer, sem beber. Não é isso que muitos fazem? Não é isso que muitos fazem? Muitos fazem isso, não faz? Isso é contra os princípios de Deus. Isso é a profecia que a Bíblia nos ensina, que nós devemos o quê? Julgar. Devemos julgar essa profecia. O que é julgar a profecia, missionário? É eu ver uma mensagem, ou eu passar para você uma mensagem que Jesus não me ordenou a passar. Eu passar para você uma mensagem que Jesus Cristo não me ordenou a passar. Então, a Bíblia diz que Jesus disse, né? Que quando fala a Bíblia, muitos profetas falaram na Bíblia, muitos apóstolos falaram na Bíblia, muitos reis falaram na Bíblia. Mas foi Jesus que falou a respeito do jejum e da oração. Quando jejuar, lava o rosto, unge a cabeça, para não mostrar aos homens que você está o quê? Jejuando. Lava o rosto, para não mostrar o rosto abatido, para não mostrar aos homens que está jejuando. Missionário, eu volto a fazer a pergunta de novo. Ninguém pode saber que eu estou jejuando? Não é isso que Jesus disse. Se alguém sabe que eu estou jejuando, amém. Não tem problema. O que Jesus, ele repreende e não permite, e nos manda a orar e jejuar ao Pai que está em secreto, eu tocar trombeta. O que é tocar trombeta? Irmão, eu estou aqui jejuando por você. Isso é coisa de gentios, irmão. O jejum é para santificar você mesmo que está jejuando. O meu jejum serve para mim, para a minha santificação. O jejum não serve para mim conquistar meu carro, minha casa própria, meu casamento, não. Minha empresa, minha conta bancária, não. O jejum é para me ser santificado. Só você olhar a Bíblia. Jesus jejuava, não jejuava? Jesus jejuava para quê? Para conquistar casa, carro, patrimônio? Não. Preste atenção. Jesus jejuava para ficar mais próximo de Deus, para amortecer a vontade física, a vontade da carne. Você pode ver que quando a gente está jejuando, nós mal temos força de falar, né? Ou de retrucar uma palavra, ou de revogar uma palavra, ou de responder até uma palavra. Então nós temos que saber o que é o jejum. Nós temos que entender o que é o jejum. Unge a cabeça, lava o rosto,
para não mostrar aos homens que estás o quê? Jejuando. Irmão, para o seu povo, para os seus irmãos, para a sua igreja ser abençoada, não precisa você ir no monte e tocar trombeta. Ó, estou jejuando por você, estou orando por você, estou clamando por você, estou jejuando tantos dias por você. Não é necessário isso. Continuando a mensagem, como se devemos dar esmola? Como é que devemos dar esmola? Como devemos dar esmola? Nós falamos a respeito de como orarmos, como jejuar e como dar esmola. São 3 propósitos que hoje nós temos visto de forma errada dentro da igreja. A oração para muitos tem que ir no monte. Eu vou no monte porque o monte vai me abençoar, vou ficar mais perto de Deus. Jesus falou assim: quando orar, entrai no seu quarto, fechai a porta e orai o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará. Não estou dizendo que é errado ir no monte, não. Eu quero, irmãos, que vocês entendam. Eu estou dizendo que não é necessário para Deus me abençoar. A recomendação que Jesus falou da oração é entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. Você pode ir no monte, eu posso ir no monte, mas não é uma regra, não é uma necessidade que nós temos, espiritualmente falando. Não foi uma ordem que Jesus nos ensinou, ir no monte, mas trancai a porta, entrai no nosso quarto, trancai a porta e orai ao Pai que está em secreto. E o jejum? Quando jejuar, unge a cabeça e lavai o rosto, para não mostrar contrito, ou seja, abatido e fraco, e parecer aos homens que está jejuando. Como se deve dar esmola? Quando, pois, Mateus capítulo 6, versículo 2, Mateus capítulo 6, versículo 2, ou seja, eu estou voltando, Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Para que a tua esmola fique em secreto. E o teu Pai te vê em secreto, te recompensará. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Escute bem, meus irmãos. Tanto a oração como o jejum, como da esmola, eu quero dizer para você, eu quero deixar aqui bem explicado, que essa esmola que Jesus se referiu, não é eu pegar aquela oferta ou aquela moedinha esquecida e dar para o pendente na rua, não, para alguém necessitado, não. A esmola que a Bíblia nos ensina é algo valoroso. Você que tem dúvida a respeito da esmola, estude o que quer dizer esmola. Então, a gente vê que hoje em dia,
os irmãos só querem ofertar e dizimar em igreja grande. Por que, missionário? Para ser honrado pelos homens. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém, povo de Deus? Então, nós precisamos retornar ao Evangelho verdadeiro. Retorne ao Evangelho verdadeiro. Irmão, não tem necessidade de eu ajudar alguém e tocar trombeta. O que é tocar trombeta que a Bíblia se refere? É anunciar, é ficar falando, argumentando, olha, eu fiz isso por alguém, eu fiz isso por fulano, eu fiz isso para cicrano, eu fiz isso para a igreja, eu fiz isso, eu dizimei, eu ofertei. Então as pessoas, eu lembro que em alguns lugares por aí, as pessoas fazem questão de dizimar e ofertar igrejas grandes. Por quê? Para ser visto e honrado pelos homens. Essa é a verdade. Então, irmão, quando você ofertar, seja na casa de Deus, seja ajudando alguém que precisa, não toque trombeta. Não deixe a sua mão esquerda ver o que a direita está fazendo. O que a Bíblia quer falar com isso? Não deixe a pessoa que está à sua esquerda ver o que você está fazendo. Ah, missionário, então eu não posso fazer nada para os outros ver? Projetadamente não. Projetadamente eu não tenho que fazer nada para ninguém. Eu tenho que fazer apenas na intenção de amar o meu irmão, amar o meu semelhante, amar a obra de Deus, como é devido eu amar, ou seja, eu fazer. Mas eu vejo muito isso acontecer nas igrejas, né? Pessoa que ser visto, que ser honrada pelos homens. Isso é hipocrisia, irmão. É falsidade, é demagogia. Então, volte ao Evangelho verdadeiro. Volte ao Evangelho de Cristo. Vamos voltar a viver a graça do Senhor Jesus Cristo. Ajude a igreja, a obra de Deus, mas sem tocar trombeta, sem anunciar trombeta. Jejum. Você pode jejuar, mas não tem necessidade de eu estar ali no monte. Irmãos, eu estou orando, eu estou jejuando por você, eu estou lutando por você, eu estou aqui de 6 da manhã às 6 da tarde, orando, jejuando por você. Irmão, a Bíblia nos ensina a fazer isso em secreto. E lavar até o rosto, né? Para não mostrar aos homens que estamos jejuando. E a oração também. Não, eu vou no monte, porque no monte é o lugar que eu estou mais perto de Deus. A oração do monte é melhor do que qualquer oração. Não, irmão, isso aí não tem princípios bíblicos. Isso aí não tem princípios bíblicos. Isso aí é uma concepção da sua mente, da maneira que você foi formada religiosamente. Isso aí é coisa formada da sua formação espiritual. É igual você ir numa igreja, se você não falar em línguas, não pular, rodopiar, você não está sentindo a presença de Deus. Então Jesus nunca sentiu a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus era manso e humilde de coração. Ele era simples, né? Simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Jesus nos ensinou assim, né? Ou seja, nós temos que viver no Espírito
E o que é espírito? Eu estar ligado nas coisas de Deus. Eu estar ligado nas coisas do Senhor Jesus. Então volte para o Evangelho verdadeiro. Volte para os princípios de ensinamento que Jesus nos ensinou. Então aqui fica a minha mensagem a respeito da oração, do jejum e sobre da esmola ou oferta. É assim que nós temos que fazer e proceder na presença de Deus e na presença dos irmãos que estão ao nosso derredor. Que Deus abençoe todos na santa palavra de Deus. Que Deus o abençoe.